eu quero cumprimentá-lo nessa manhã com a paz do Senhor e convidá-los para nós fazermos a leitura de um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Chamando a atenção neste versículo para a última parte que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, aproveitando aí esse momento em que nós estamos exatamente vivendo esse período da Semana Santa, ontem foi feriado, e geralmente nas nossas congregações, no domingo, nós fazemos uma encenação, onde nós mostramos ali a morte de Cristo, mostramos a crucificação e fazemos então uma peça de apresentação. Infelizmente, neste ano nós não conseguiremos fazer esta apresentação, mas nós queremos, com o favor de Deus, deixar uma palavra ao seu coração para que você receba o conhecimento do verdadeiro sentido da Páscoa para nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Coríntios: Cristo é a nossa Páscoa. Então, existe toda uma história, todo um contexto histórico que fala a respeito dessa festa, e eu gostaria de compartilhar nesta manhã com você, para nós então entendermos o verdadeiro significado da Páscoa e o que Jesus de fato fez por nós. Então, nós vamos começar aqui pela definição da palavra Páscoa. Essa palavra Páscoa é uma expressão do hebraico que significa peça, e o significado é pular por cima, além da marca, ou passar por cima, ou poupar. E nós, dentro do contexto, nós vamos ver daqui a pouco aqui o significado. Então, a Páscoa começou a ser celebrada desde que Israel partiu do Egito, cerca de 1445 a.C. O povo hebreu, posteriormente chamado de israelitas e depois de judeus, celebra a Páscoa todos os anos, na primavera, no mês de Abib ou mês de Nissan, que corresponde para nós aí no final do mês de março e no começo do mês de abril, pegando aí a metade do mês de março, na parte final, e o começo do mês de abril. Então, tudo começa, e nós temos o relato dessa história, da onde tudo surgiu, da onde tudo começou, a respeito desse povo, em Gênesis capítulo de número 12, versículos de 1 ao 3, onde Deus aparece a um homem chamado Abrão, e a Bíblia diz que Deus fez-lhe promessas, e o texto segue dizendo, Gênesis 12, do 1 ao 3, Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus aparece a este patriarca, e nós vamos ver no decorrer da história que veio Abraão e Deus cumpre a promessa na vida dele, nasce o filho da promessa, que foi Isaac, e de Isaac nasce um outro filho chamado Jacó, e a Bíblia vai nos mostrar que a partir de Jacó ele tem 12 filhos, e desses 12 filhos deu origem a todo o povo hebreu, deu origem a toda
a nação de Israel. Então, é por isso que você ouve constantemente nos louvores, é por isso que você ouve durante as pregações a Bíblia falar a respeito de Abraão, Isaque e Jacó. É porque exatamente dentro dessa história envolve esses 3 patriarcas que foram os responsáveis por dar origem a todo esse povo, a todo o povo de Israel e hoje conhecido como os judeus. Então, durante o governo de José no Egito, José era um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, você conhece a história, foi vendido para uma caravana de ismaelitas, na verdade, e ele foi parar no Egito, no Egito ele foi para a prisão, mas a Bíblia vai dizer que Deus era com ele e ele chegou a ser governador do Egito. E a Bíblia vai nos mostrar que durante aquele período houve uma fome em toda a terra, e então Jacó e seus filhos foram para o Egito. Ficaram morando ali, na terra de Gósen, dentro do Egito, e ficaram morando ali com o seu filho José. Mas a Bíblia vai nos mostrar que depois que o rei que conhecia José morreu, veio outro rei que não conhecia José, não conhecia aquilo que ele fez pelo povo do Egito e começou a maltratar o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que então esse período vai durar aí por mais de 400 anos. Então 400 anos, mais de 400 anos, o povo de Israel ficou ali servindo ao Egito até que Deus decidiu libertá-los da escravidão. Para isso, Deus levantou um líder chamado Moisés, que em obediência ao chamado de Deus, compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina. E a ordem divina foi: deixa ir o meu povo. E para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. Ao todo foram 10 pragas. Se você quiser saber detalhadamente quais foram elas, você pode acompanhar em Êxodo capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo de número 12. E no decorrer das várias pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás, uma vez a praga retirada. Então, o que estava acontecendo? Moisés foi até Faraó e disse: olha, a ordem de Deus é para deixar o meu povo ir embora, é para libertar o meu povo, é para deixar o meu povo ir. Mas Faraó não dá ouvidos, e então ele começa a sofrer através das pragas que Deus começou a mandar sobre o Egito. Faraó dizia não, Moisés orava ao Senhor, Deus mandava a praga. Quando a terra do Egito estava sendo assolada pelas pragas, Faraó chamava Moisés e dizia: olha, pede para Deus retirar as pragas, que eu vou mandar o povo embora. Moisés então orava ao Senhor, Deus retirava a praga, e quando o Senhor fazia isso, Moisés mudava de opinião e dizia então que não deixaria mais o povo ir. Isso se repetiu algumas vezes, até que finalmente, na 10ª praga, e a última praga, onde Deus instituiu a Páscoa para os hebreus, Faraó deixou o povo sair do Egito. E foi exatamente em decorrência dessa última praga que Deus instituiu a Páscoa para o povo de Israel. Você pode acompanhar em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12, que essa última praga que Deus mandou sobre Israel, Deus anunciou que ia mandar um anjo destruidor por toda a terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde o homem até os animais. E diante dessa praga veio então um questionamento, e o povo queria saber também como Deus faria para então poupar os filhos do povo dele, do povo de Deus, já que eles também estavam ali na terra do Egito. Foi então aí a instituição da Páscoa, onde Deus emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem
traria proteção divina a cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Então, Deus anunciou que um anjo destruidor viria para matar o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, por toda a terra do Egito, mas ele deu uma ordem e, uma vez obedecida essa ordem, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, não sofreria. E que ordem foi essa? Você pode acompanhar, e a Bíblia diz que cada família tinha de tomar um cordeiro, mas não era um cordeiro qualquer. Ele tinha algumas características. Tinha que ser macho de um ano, sem defeito. A Bíblia diz que eles teriam que pegar este animal no 10º dia. Deveria ser observado até o 14º dia. E deveriam sacrificá-lo ao entardecer, no dia 14 do mês de Abib. E depois de sacrificá-lo, parte do sangue do cordeiro deveria ser aspergido nas 2 ombreiras e na verga da porta da casa. Então, quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí então, fazendo todo o sentido no significado da expressão peça, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. A Bíblia vai dizer que na meia-noite Deus enviou esse anjo destruidor, e o anjo, na casa que ele passava, que ele via a marca do sangue nos umbrais das portas, a Bíblia diz que naquela casa o anjo não entrava e não matava nenhum do povo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, foi o livramento que Deus deu para o seu povo quando ele estava ali na terra do Egito. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Então, essa é a história da Páscoa. Isso foi o que aconteceu. Páscoa significa poupar, passar por cima, pular além da marca. E Deus fez exatamente isso porque ele queria mostrar para Israel, queria revelar para Israel a maneira como ele iria futuramente também salvar toda a humanidade. Quando nós olhamos Deus ordenando para o povo de Israel, para eles pegarem um cordeiro, e para eles pegarem o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das portas, a Bíblia vai nos mostrar que isso faz parte da revelação progressiva de Deus, aonde o cordeiro sacrificado e o sangue aspergido apontavam para alguém que morreria em nosso lugar para nos proteger da condenação proveniente de nossos pecados. Hoje, para nós, a Páscoa significa exatamente isso, significa essa redenção proporcionada a nós pelo sangue de Cristo. Nós olhamos aqui que enquanto o povo de Israel estava na terra do Egito, o cordeiro foi usado para substituir o primogênito que deveria morrer da família, Mas como Deus queria poupar o seu povo, então o cordeiro foi oferecido. Então ninguém morreu, então não teve morte dentro do povo de Israel. Esse cordeiro apontava para Jesus. O sangue aspergido nas portas apontava para o sangue de Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo, no texto em que nós lemos, 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Então, a Bíblia vai mostrar que Jesus, ele é o cumprimento da promessa de Deus de um livramento que se daria para toda a humanidade. Dentro da Páscoa, na história dos israelitas, serviu somente para eles, mas apontava para algo maior, apontava para algo mais perfeito e mais grandioso. E isso nós olhamos no decorrer da história
da Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo de número 3, quando Adão pecou contra Deus, juntamente com a sua mulher, a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Houve uma separação. E a Bíblia vai mostrar que quando Deus aparece a eles, eles se escondem da presença do Senhor, porque o pecado traz isso, traz vergonha, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado afasta o homem da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, então, a Bíblia vai mostrar que ele, para cobrir a nudez vergonhosa do ser humano, a Bíblia diz que ele, então, fez vestes feitas de peles de animais para cobrir Adão e para cobrir Eva. E nós podemos olhar e deduzir do texto que se ele fez essas vestes de peles de animais, algum animal foi sacrificado. Alguém foi morto para que então Deus pudesse cobrir a vergonha do ser humano e o ser humano pudesse então estar diante dele, na presença dele. Então, no decorrer da história, Deus vai se revelando progressivamente. Foi assim em Gênesis, foi assim na festa instituída, a Páscoa, para o povo hebreu, e com o passar do tempo, o apóstolo Paulo vai escrever dizendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O evangelista João vai dizer que ele veio e habitou em nosso meio, ele habitou entre nós. E nós vamos ver então Jesus aparecendo a João Batista, e o evangelista João registra em João 1:29 que quando João Batista olha para Jesus, depois de em uma outra oportunidade ter batizado ele, João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa bem, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa, eu falei que ele tinha algumas características. Ele precisava ser macho, de humano, sem defeitos, e precisava ser observado até o 14º dia, para que de fato comprovassem que ele não tinha nenhum defeito. Esse cordeiro apontava para Jesus. Sem defeito, apontava para o fato de Jesus nunca ter pecado. E a Bíblia vai nos mostrar e vai dizer que Jesus, de fato, ele nunca pecou. Muito pelo contrário, ele veio exatamente para acabar com o poder do pecado, aniquilar o pecado e proporcionar para nós a condição de nos voltarmos para Deus, de estarmos novamente na presença do Senhor. O pecado destrói, o pecado deixa a pessoa envergonhada, mas eu quero te dizer para você, amigo, amiga, irmão que está nos ouvindo nesta manhã, Jesus é maior e mais poderoso do que o pecado. Ele tem poder, através do seu sacrifício na cruz, de nos limpar de todo o pecado. Não é à toa que o evangelista João vai escrever dizendo na sua carta: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, uma vez que o pecado tem esse poder de nos afastar de Deus, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 6, versículo 23, dizendo o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, nesta manhã, é manhã de abandonar o pecado. Nesta manhã, é manhã de reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muito embora o mundo queira colocar aí ovos de chocolate, queiram colocar
um outro personagem durante esse período da Páscoa, eu quero dizer para você que a verdadeira Páscoa é Cristo, que o verdadeiro sentido da Páscoa é que Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vida e a vida eterna através do seu sangue. O verdadeiro sentido da Páscoa é que Jesus nos amou a ponto de se sacrificar, a ponto de se entregar na cruz para que nós pudéssemos voltar à comunhão com Deus, pudéssemos voltar à presença do Senhor. Então, amigo, amiga, não perca a oportunidade neste dia de se voltar para Deus, de se voltar para Jesus e de entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi à cruz por você. Ele suportou o escárnio, a zombaria, porque ele ama você. O objetivo de Jesus ter ido à cruz foi exatamente para nos libertar dos nossos pecados, os pecados que nos conduzem para a perdição, que nos conduzem para a morte. Jesus subjugou todo esse pecado para que nós pudéssemos então ter vida nele e vida com abundância. Aqui nessa terra, podermos viver felizes, tendo a esperança de que um dia estaremos no céu juntamente com ele para sempre na presença do Senhor. A Bíblia mostra que Jesus, de fato, é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E o profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados ele levou sobre si para então tirar de nós esse peso do pecado e então oferecer para nós aquilo que ele diz em Mateus capítulo de número 11, quando ele oferece o seu jugo dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa Páscoa, muito mais do que os conhecimentos que você teve até hoje, nesta manhã você está tendo a oportunidade de conhecer e saber que na Páscoa Deus se revelou mais uma vez, mostrando que ele enviaria o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar de todos os nossos pecados. E não somente isso, porque a história não acabou na cruz. Amanhã, que é o domingo bem cedo, Jesus, ele ressuscitou, de maneira que o apóstolo Paulo chega a dizer que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Mas graças a Deus que ele veio, ele foi o nosso Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado durante a Páscoa, ele foi até a cruz, ele derramou o seu sangue. Hoje nós somos marcados, somos limpos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós também, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos a ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ressuscitamos, morremos para a vida de pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Então nessa manhã, amigo, amiga, entregue a sua vida a Jesus, aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, aceite o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário para perdoar todos os seus pecados e venha ser participante dessa bênção que é ser filho de Deus, dessa bênção que é ser participante das bênçãos celestiais que Deus tem para todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo e o reconhecem como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa, nesta manhã, reconhecer que Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa, pois ele morreu, mas nós ganhamos a vida quando ele entregou a sua vida por nós. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.